que as pessoas pretendem, entendimento. Se nós observar a realidade do mundo, é que não existe um entendimento exato. Vamos falar também aqui por que não existe. Irmão, tira a sua camisola, vamos apresentar o homem primeiramente, e depois vamos falar da... Pode meter. Depois do homem, vamos falar o percurso da humanidade no corpo do homem. Vamos pegar o mapa, eu gostaria, mas infelizmente não houve um quadro aqui. Existem três coisas. Eu estou a falar o quadro que representa a árvore. Eu estou a falar da Bíblia que representa o pergaminho. Eu estou a falar do homem que representa terra e pedra. E vamos fazer aqui uma descrição da humanidade no corpo do homem. Na verdade, irmão, fecha as vistas. Abre. Olhos fechados representa noite. Olhos abertos representa dias. Fala a Jota. Com força. Jota. Isso representa trovões. Se o irmão chorar, representa chuva. Eu preciso que entendam. Sabedoria. Se olharem no céu, espiritualidade. Dentro tem o quê? Tem o crânio branco. Olham no céu, branco. A sabedoria está aqui em cima. Eu quero dizer que os olhos representam a porta da luz. O nariz representa a porta da vida. A boca apresenta a palavra, a porta da salvação. Céus. Eu estou a dizer assim. Porta da obediência, porta da obediência. Essa parte representa os céus. Eu estou a falar 12 portas. Vou falar primeiramente de 6 portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grande problema nosso, vão encontrar posteriormente, está aqui, norte. Vamos descer para a terra. Vamos observar a terra, vamos ver. Na verdade, eu quero lhes apresentar uma coisa bem dita. Eu não quero que as pessoas dizem assim, nós falamos assim, o cristianismo. Eu vou falar assim, eu estou a falar em sabedoria. Eu disse assim, tem que compreender. Eu, na verdade, falo do cristianismo. O que Lola aqui sabe. E vou aprofundar isso porque dizem como Jesus Cristo morreu como? Abre o mapa, esse mapa aqui. Jesus Cristo morreu como? Atira a mão leste. Faz isso. O coração. Se perguntarem mais uma vez aonde a humanidade nasceu, explica aqui, a mão no leste. O coração representa a criação de tudo no corpo do homem. Eu estou a dizer se a humanidade parte daqui. Eu quero um mapa aqui, eu quero um mapa, dá o mapa. Eu quero mais um irmão aqui para pegar aqui Hoje, se os irmãos filmarem condições, nós podemos acabar com a guerra na Rússia, hoje. E vão saber como. Está aqui o mapa. Eu quero a China. Dê espaço, né? Façam uma diagonal aí. Certo. Eu estou a dizer aqui tem a representação de 3 homens. Eu estou a dizer aqui, a humanidade parte daqui, da Rússia. Eu não vou falar agora ainda como surgiu o negro e o branco, mas depois vocês vão saber. A humanidade parte da Rússia, a criação parte da Rússia, desce, a humanidade parte daqui. Desce, se estagna aqui. Desce até no Egito, eu disse são 3 pessoas, tinha que ter 3 pessoas, mas não vamos falar de 3 pessoas despidas. Desce até cá. Mais uma vez, o povo. Houve um povo, vou falar de espiritualidade, que é o povo da luz. Só existe 2 lutas no mundo, que é carne e espírito. Vocês já se perguntaram por que o africano sofre muito? Existe um povo na verdade, que na verdade representa a luz, que é a luz do mundo. Esse povo, se você perguntarem muito, nossos mais velhos, eles colocam um olho espiritual nesse olho para observar todas as coisas do céu. Eu estou a dizer aqui, essa luz que foi colocada é para um povo que é o caminho. Esse povo que é o caminho, vou dizer aqui, esse povo que é o caminho é o povo atribulado pela humanidade. Então, esse povo é o povo negro. Esse povo negro é o povo que representa a noite. Os brancos representam o dia. Então tinha que haver uma separação entre o dia e a noite. Esse povo nunca podiam se encontrar uma vez.
Então o que acontece? Porque dentro desse povo existe muito poder. O poder desse povo é de construir a humanidade. Vou vos dizer por que isso aconteceu posteriormente. Então este povo, quando é guiado, e uma coisa que a humanidade não sabe, que é o olho. Eu vamos falar aqui do olho, que é o nosso grande problema. Um olho que é o nosso grande problema. Então estou a dizer assim, eu coloquei aqui o coração, vou meter aqui o coração. Na verdade, aqui no coração não tem promessa. Esse povo desce até no Egito e é escravizado no Egito. 437 anos. Esse povo é o povo que tinha sabedoria, o único povo que podia construir todas aquelas torres do Egito, porque sabiam. Eu observo e falo aqui no Mano, porque que as escrituras, vou falar das escrituras, eu vou vos apresentar a Bíblia, essa Bíblia está codificada. E aqui os irmãos se descodificaram, eu vou ensinar a descodificar, posteriormente todo mundo vai saber da verdade do mundo. O mundo nós vemos da mentira, e eu vou vos falar por quê. O que acontece? Esse povo tinha que ser levado até no Egito, porque os egípcios, os homens da carne estudam os homens do espírito, porque foi permitido. Então esse povo é levado até o Egito. O Egito, como tá abaixo do Israel, o Egito, como está abaixo do Israel, esse povo nunca podia escravizar os egípcios. Então esse povo foi levado até no Egito, porque os de cima não podem ser escravizados nos de baixo. Então esse povo foi levado no Egito, esse povo é aquele povo que vocês vejam nas paredes amarrados com corrente. Esse povo é o povo que tem o poder espiritual de fazer todas as coisas espiritual. Como assim? Vamos falar energia, é algo espiritual. Você consegue pegar energia? Então só tinha que ser esse povo a construir, depois vão entender por quê. Então o que acontece? Esse povo assim que desce do Egito, fica lá, os anos que tinha que ficar é porque no Egito tinha lá um olho. O olho que causa todos os problemas, chama-se na verdade. Esse olho era nosso. Eu vou falar, vou voltar na história e na essência. Esse olho era nosso. Por causa de um homem que errou e tanto, mandaram-se descer esse olho e uma mulher branca. Depois vamos falar posteriormente, uma mulher branca apanha e percorre com os brancos para multiplicar-se no Egito. Por isso é que você veja as escrituras, a própria Bíblia está dizendo, e José foi levado para o Egito. Os israelitas eram levados no Egito para a escravidão. Eu vos pergunto, já viram um branco a escravização próprio branco? Não. Então está dizendo assim, esse povo era levado no Egito. No Egito tinha um povo, era um povo branco, que queria os serviços desse povo. Então a verdade era só ir buscar no Israel para levar até o Egito, para escravizar esse povo, para fazer a história que tem no Egito. E posteriormente vocês entenderam, vou falar da Bíblia mesmo, que Moisés, nós estamos a falar, nós viemos aqui, não somos de nenhuma igreja, somos um movimento. A nossa missão aqui é resgatar a cultura, não é só as culturas, não é só as culturas. É resgatar tudo que é nosso, não importa que está no Ocidente, trazer aqui, nós se tornar livres. E vamos falar aqui, porque como é que vamos se tornar livres? Então, o que é o seguinte, esse povo foi sempre escondido, porque existe um olho, esse olho tinha que estar na colina do Egito, são três, só tinha que estar em frente de um rio, ou mar, ou então eles criam uma piscina. Por isso é que você está vendo aquelas torres no Egito, está em frente do rio Nilo. Aquele olho faz um juramento, só tem duas palavras no mundo, palavra da verdade e palavra da mentira. Tem que filmar porque essas coisas são grandes, essa coisa que vai acontecer aqui, que vamos falar aqui é grande. Então o que acontece? Você pega aqui. Tá bom. O que acontece? Esse olho, na verdade, este olho tem fórmula de uma lanterna. Chama-se a lanterna do domínio. Então, como os brancos pegam essa lanterna, sobem até naquelas torres de dia. Estás a ver o sol? Aquilo só causa discernimento através do sol. Por isso que eles pegam no olho, o dia todo acompanham o sol. Como nós fomos cegos, aquele olho, o único que pode fazer o juramento, só tinha que ser alguém que vive totalmente do mal. Tem os líderes sacerdotais. Eu vou falar só contra as igrejas, por isso que nós estamos aqui. Contra as igrejas. Os líderes sacerdotais, com um espírito que chamam Satanás, eu vou vos falar quem é Satanás.
Então aquele aí é como? Existe um maior na carne, tipo conforme você não fala, vosso Papa é o maior na carne, e existe Satanás que é o maior no espírito. A luta no mundo é dois corpos, espírito e carnal. Então aquele olho é pegado e fez um juramento. Eu ordeno que este olho tenha autoridade sobre o povo do espírito e tenha, na verdade, que esse povo viva sobre a mentira. Automaticamente, tudo que tem que se cumprir no mundo é mentira. A verdade não pode haver. Automaticamente, as pessoas começam a viver na mentira. Então, o que é que acontece? Esse olho, se você perceber, a Bíblia está dizendo assim, que, na verdade, eu vou fazer com que os egípcios e os gregos invadem, os gregos e os romanos invadem o Egito. O que é que acontece? Os romanos chegam, pegam nesse olho no Egito, descem com ele até na Grécia e ficam aqui na Grécia. Vou falar uma coisa, olhem aqui. Eu fiz aqui por oração, meti aqui em Roma. Em Roma meti o nariz e a boca meti em Angola. Depois vocês vão compreender. O que é que acontece? A Roma, aquele estado da Roma em si, é a única porta para os céus. A Roma não é preciso fazer pacto para prender almas, não é preciso. A Roma tem a liderança porque é a porta do céu. A espiritualidade que vem do céu é uma luz que desce até em Roma. Automaticamente, todo tipo de demônios que descem na terra, o primeiro lugar é em Roma. E depois vão saber por que esses demônios depois são trasladados. Depois vão saber. O que é que acontece? Esse olho assim que chega na Grécia, hoje necessidade de escravizar o povo israelita. Esse povo que saiu do Egito até Israel só são 1.400 quilômetros. Mas o povo tinha que fazer 400 anos aqui. 40 anos aqui no deserto. Deserto representa problemas. O que é que acontece? Esse povo chega aqui. Eu quero que o irmão ajoelha. Eu quero que vocês observem a África, olhem aqui a cabeça, olhem aqui o joelho. Eu estou a dizer assim, se você observar aqui no joelho, vai dar conta que aqui está no deserto. Marrocos está entre o deserto com a Espanha. Se você ver aqui o pé que esse irmão fez aí, está onde? Está no quê? No Israel. A única porta aqui em Israel onde foi sacrificado quem? Compreensão. Onde foi compreensão? Eu estou a dizer assim que isso representa 3 homens. Eu estou a dizer assim que isso representa um pai, isso representa um filho, isso é uma força, o Espírito Santo. Esse reino, esse aqui, isso aqui antes, biblicamente não se falava daqui. Agora vamos saber o porquê. Então o que que acontece? Pode levantar, irmão. Eu estou a dizer assim, 12 portas. Porta da proteção, porta das benções ao leste. Porta do quê? Da proteção, porta das benções ao oeste. O problema do leste ao oeste não é igual, não é terrorismo. Agora vamos ver no sul. A palavra, obediência, porta da multiplicação e porta do esgoto. Nós temos problema de quê? Não é de palavra. Nossa palavra não vem do norte. Não temos problema de multiplicação. Não temos problema de esgoto. É o problema que é do sul. Então esse povo tinha que fazer um percurso. Eu sou o caminho. Desceu aqui. Quero aquele outro mapa. O caminho desceu aqui. Até aqui para vir se multiplicar com a areia da praia. Eu estou a dizer assim. Se vocês observarem bem aqui. Se os irmãos observarem aqui, vocês vão ver aqui. Esse jovem, o caminho dele é direito, aqui travou. Procura um Mamadou, procura um indiano, vocês vão perceber que aqui, Mamadou são assim, nós somos assim, todos nós daqui embaixo somos assim. Isso aqui é a representação carnal desse povo. Todo o povo desse reino, até o que foram espalhados, tem essa direção para descobrir. Agora, espiritualmente, a luz é que é difícil, nós vamos falar aqui. O irmão pode guardar. Eu estou a dizer assim, na verdade... que esse povo descendo aqui, por quê? Vamos ver aqui a porta da multiplicação, porque ele está dizendo assim, eu vos multiplicarei como a areia da praia. Houve uma confusão aqui no Israel, que está para acontecer aqui, e nós temos que agir gravemente, senão vai acontecer. O que que acontece? Vou falar de Jesus. O que que acontece? Quando chega-se aqui no Israel, quando nasce o próprio Jesus, houve uma junção de 2 povos. Esse povo saíram com ele do Egito, que é o povo da carne, que é o povo do espírito. Então esse próprio Jesus, vou falar porque esse próprio Jesus, que é negro, por isso é com quem sempre a falar. Esse próprio Jesus, quando desce
começou a falar, a lei se dizia assim, dente por dente, alma por alma. O Jesus está a falar, se te darem uma chapada daqui, dá essa aqui. Eles mostraram que está a mostrar fragilidade ao povo. Se continuar assim, vão vir nos invadir. O que acontece? Como os romanos gregos já estavam aqui, os israelitas já pagavam tributo para os romanos, o que acontece? Vou vos contar uma coisa. O que acontece? Os romanos entram até lá na Grécia, no Israel, e os próprios israelitas começaram a pagar tributo aos romanos, e os romanos levavam na Grécia. Depois vão entender o que está para acontecer, o que já está acontecendo também aqui nesse povo. Então o que acontece? Esse povo, depois chegou um ponto como Jesus estava a mostrar fragilidade ao seu povo, vamos ter que chutar esse povo daqui. Vamos ter que chutar esse povo. Então o que acontece? Houve uma guerra de 10 anos aqui, depois da morte de Jesus, porque esse povo começou a fazer milagre. Os discípulos de Jesus. Começou a ver milagre, então eles se combinaram, não, vamos ter que chutar esse povo daqui. Houve uma guerra de 10 anos. Essa guerra que houve de 2 anos no Israel, destruíram todos os portões, chutaram todos esses negros. Os verdadeiros povos eram negros. Então, a multiplicação dos gregos, conforme está acontecendo aqui com os chineses, você aqui recebeu os chineses. Então, a multiplicação dos gregos é que se transformaram os gregos e romanos que se transformaram nos povos israelitas. Então, esse povo foi perseguido, que a tendência era, eu sou o caminho. Ele morre aqui, esse povo desce aqui, onde estamos aqui no sul de África. Eu estou a dizer aqui no sul de África, se você pegar aqui o irmão, vai ver 5 faixas, 1, 2, 3 faixas. Vamos ver aqui também 1, 2, 3. Eu estou a falar, estudando o homem, estás a estudar a terra. Eu estou a dizer assim, se você perceber essa parte de cima, todos esses países aqui chamam os países da mente aberta. O olho está aqui. Então, esse olho, depois de Jesus descer, o povo, quando questionou Jesus, você está a mostrar a fragilidade do nosso povo. O Caifás disse assim, o Caifás disse assim, o povo disse assim, se nós continuarmos assim, nós vamos ser escravizados pelos fariseus e os romanos. Aconteceu mesmo. Os fariseus assumiram lá, que são os hebreus. E a única coisa que tínhamos que fazer é descer aqui embaixo. Quando chegamos aqui, os romanos não vieram. Você pensa que os portugueses é que vos escravizaram? Não. Se vos falar, não vale a pena. Agora eu vou perguntar, os portugueses já não foram, os romanos não estão, que são os católicos? Vou falar por quê. Então o que acontece? Esse povo, quando desceu, foram corridos. Por isso é que o apóstolo Paulo fala, muita das Bíblias foi mexido. Mas eu te garanto, até sair nova, eu te garanto essa Bíblia. E você, piloda, você vai fazer coisas grandes. Por que e muitos de vocês também? E o que acontece? O que acontece? Esse povo assim que desce aqui, os católicos já perceberam. Os próprios católicos perceberam que o povo que constrói a humanidade desceram aqui embaixo. Mas se você descodificar essas escrituras, que muitos ainda não descodificaram, diz assim, e foi dado um conhecimento a eles de primitivo. Então, eles ficaram com a nossa história, guardaram a Bíblia e descemos apenas as corridas, não trouxemos a história. Então, assim que chegamos aqui, nós estávamos a procurar nos adaptar. Como vamos fazer a nossa história? Aqui não tinha magia, não tinha nada. Então, esse povo católico se apercebeu, depois de 400 anos de multiplicação desse povo aqui no sul de África, se apercebeu que esses desceram aqui, subiram nos barcos, para não mostrar, porque eles viram, como esse povo é um povo de Cristo, se não lhes falar que eles não vão aceitar. Por isso é que vocês estão a ver, mano, podemos lutar para terminar com o cristianismo nunca, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Esse povo conhece que tem um nome chamado Cristo, espiritualidade. Então o que acontece? Esse povo, os romanos sobem no barco, a única coisa é levar a Bíblia dele e lhes mostrar que nós somos o povo de Cristo, nós somos Deus. E afinal de contas ouvimos contar a nossa história. Então o que acontece? Esses romanos quando chegam aqui embaixo, dizem que Deus é branco, tem que respeitar os brancos. Esses romanos tinham os feiticeiros, tem os grandes feiticeiros, eles colocam um olho aqui à direita, olho espiritual, que consegue ver a tua espiritualidade. Vou falar assim, o espírito de sabedoria. Você que sábio não se estuda, o sábio, se você nascer sábio agora, o primeiro homem que fez telefone, não estudou telefone.
existe sabedoria de ciência. Isso encontra-se na Bíblia, vai perceber. O que acontece? A sabedoria é espécie de uma lua. É uma lua, a bola é espécie de um ouro. A estrela, que representa a riqueza, a multiplicação. E a força, que representa o anel. Se você vê no videoclipe americano, tem gostam de meter um anel com fogo de lado. Representa a força para espalhar o sucesso. Então o que acontece? Todo o povo desse reino já nasce com esse espírito de força. Mas agora o problema é você nascer com o espírito de sabedoria e o espírito de riqueza. Ninguém vai bater porta errada se não tem esse espírito de riqueza, vai se tornar grande. Vai ficar maluco ou vai ficar conforme é. Mas eu te digo uma coisa, se você tiver o espírito de riqueza dentro de ti, vai se bater a porta, mesmo se for uma feiticeira normal, vai se tornar grande. Porque você deixa de ser perseguido para se tornar uma pessoa que persegue. Então está dizendo assim, deixa de ser atribulado para chamar um homem atribulador. Sim, então o que acontece? Por isso é que você vê, o outro foi bater na mesma senhora, não tem dinheiro, mas esse foi bater, tem dinheiro agora. Isso é espiritualidade. Então o que acontece? Então o que acontece? Esse povo, os católicos chegaram, começaram a olhar nos olhos, padre. Você sobe no barco, você sobe no barco, você sobe no barco. Esses povos são levados lá. Assim que chegaram, a primeira coisa é: quem tem espírito de sabedoria foi metido no laboratório. Quem tem espírito de riqueza foi colocado para ser capataz de uma fazenda, porque você produz riqueza. Quem teve espírito de força na plantação de cana-de-açúcar? Esses jovens do laboratório sentavam, eles recebem espírito de ciência para fazer as tecnologias no mundo, eles começam a receber. Por isso é que, na verdade, a industrialização no mundo só começou nos anos 700, depois de levar esse povo. Então, esse povo, quando levado pelos católicos, quando chegaram lá, então houve a ensinidade, tipo assim, eu se tenho espírito de sabedoria, tem que me dar várias mulheres, porque o meu filho que sai dentro de mim, se eu pegar mais uma mulher que tem espírito de sabedoria, o meu filho vai se tornar mais sábio. Por isso é que os brancos, se você vê os sábios, América, a China está a estudar sabedoria, aquilo que já foi feito. Por isso é que eles espalham, descem para o Brasil, depois subiram para a América e fizeram um sistema triangular. Não é isso? Não é assim? Então o que acontece? Você quando tem espírito de sabedoria,